Olá, meus amigos, Rafael Castro, Emanuel Arantes, Sou Crente 23, Flávio Donizete e muitas outras pessoas que nos acompanham pediram pra gente fazer um vídeo falando sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Então, atendendo esses pedidos, logo a seguir, vocês vão conhecer um pouco sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não posso esquecer de anunciar aqui o nosso trabalho evangelístico e apologético com adepto ou ex-adeptos dessas doutrinas peculiares de seitas. Funciona assim: se você está com interesse de verdade de conhecer a Bíblia, as suas doutrinas verdadeiras, né? Então, se você for um adepto ou ex-adepto de seita, e se for sincero, vai no nosso canal e nos envie uma mensagem no privado e vamos conversar. De repente, marcamos um estudo, ok? Então fiquem agora com o nosso vídeo. Olá, pediram pra gente fazer um vídeo falando sobre a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus. Fizemos então um resumo, e você vai conferir agora, depois da vinheta. O carioca Edir Macedo foi o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. Nasceu em 1954. O pai de Edir Macedo era comerciante de família católica. Então, quando adolescente, ele começou a frequentar uma igreja evangélica. Essa igreja chamava Igreja Nova Vida, que é do bispo McAllister. E na época era uma igreja pentecostal do Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai então da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Igreja Casa da Bênção. E era uma igreja pentecostal que crescia muito na época. Então aos 23 anos ele sai dessa igreja e funda outra igreja com mais 2 pastores. E são eles R.R. Soares, o seu cunhado, e o tal de Carlos Rodrigues. E nós não temos mais informações sobre ele. Edir Macedo mais esses 2 pastores saem e fundam a Igreja Universal do Reino de Deus. Isso aconteceu em 1977. Então, 3 anos depois, ele briga com seu cunhado R.R. Soares. Então ele sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça. Então, em 1998, Edir Macedo, então, ele se desentende com outro obreiro. Esse obreiro vinha crescendo muito na Igreja Universal. E esse obreiro é o Valdomiro Santiago. Então, Valdomiro Santiago sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa Igreja Mundial do Poder de Deus cresceu muito rápido, porque ele tem feito, então, proselitismo. Ele chamou pessoas da Igreja Universal para entrar na igreja dele. Então, na época, foi uma grande guerra entre o Valdomiro Santiago e Edir Macedo, por causa de um ficar tentando pegar membros da igreja do outro. Na realidade, essa briga vem até hoje. Então, Valdomiro Santiago recebeu o título de apóstolo. Valdomiro Santiago, então, ele teve uma briga com um bispo. Ele fundou a Igreja Apostólica da Plenitude do Trono de Deus. E esse que foi expulso é o Agenor Duque. Então, a base da criação dessas igrejas que vocês têm visto aí começou com o próprio Edir Macedo. Livro O Bispo, biografia oficial. Após 15 anos sem falar com a imprensa, o bispo Edir Macedo rompe o silêncio e revela tudo sobre sua vida neste livro. Uma reportagem biográfica completa. Ele trata de assuntos polêmicos, abre sua intimidade e responde sobre todos os episódios marcantes vividos por ele nos últimos anos. Além de contar detalhes do funcionamento de sua organização religiosa e como comprova a TV Record e a transformou na segunda rede de televisão do país. Essa aqui é a biografia oficial desse livro. No mesmo livro, na página 115, nós vamos ler: após a derrota, Soares não quis permanecer. Nos dias de hoje, Edir e o cunhado pouco se falam. De tempo em tempo, o bispo recebe reclamações de que Soares tenta atrair fiéis à Universal, enviando emissários para divulgar suas doutrinas dentro do próprio templo do Edir Macedo. Então, lendo esse livro, nós entendemos que um grande inimigo de Edir Macedo é o próprio R.R. Soares, que é seu cunhado. Então agora eu vou mostrar aqui uma coisa interessante que nós vemos nesse mesmo livro: o bispo armado. Temeroso de violência e das ameaças sofridas por religiosos inimigos, o bispo decidiu usar arma. Passou a andar com um revólver calibre 38, que muitas vezes permanecia escondido no púlpito enquanto pregava no altar. Página 121. Uma coisa que eu queria saber é o seguinte: quem são esses religiosos inimigos do Edir Macedo? Que isso ele não explicou no livro. Interessante que ele diz ainda que esses inimigos queriam tirar a vida de Edir Macedo, mas ele não fala quem são esses inimigos. E também ficou uma questão na minha cabeça: será que R.R. Soares queria tirar a vida de Edir Macedo? Mas também, será que não são os macumbeiros que queriam tirar a vida de Edir Macedo por causa da concorrência? A concorrência até que desleal, né? Usando o nome de Deus, fazendo aquelas mandingas.
De repente poderia ser os macumbeiros que estavam querendo tirar a vida de Edir Macedo. Só que ele não falou. Bom, então Edir Macedo anda armado. E por que não chamam a polícia então para fazer essa denúncia? Ele não estava recebendo ameaças? Outra coisa, como é que um homem que prega Salmo 91 não confia na proteção divina, a proteção de Deus, e anda armado? É estranho um pastor andar armado. Ele tem que confiar no poder de Deus. Ele não tem que ficar andando armado para se defender. Chama a polícia. Isso por si só já desqualifica o Edir Macedo como um pastor evangélico. Ele não pode nem pregar a palavra de Deus, porque em 1 Timóteo capítulo 3 diz o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Além de um absurdo, um pastor não pode andar armado. Ele tem que confiar no poder de Deus. E hoje ele não anda mais armado. Sabe por que hoje ele não anda mais armado? Porque hoje ele tem seguranças que protegem ele 24 horas. Hoje, a IURD é um poder que se autossustenta. A IURD tem mais de 6 mil templos, 12 mil pastores e 1,8 milhão de fiéis por todo o país. Isso é segundo a estimativa antiga do BGE, ainda não saiu atualizada. Mas a IURD alega que tem muito mais membros do que isso. São cerca de 8 milhões de seguidores, 15 mil pastores em 200 países, segundo a estimativa da própria IURD. E ela é muito mais popular em nações onde a língua é falada em português. É uma das maiores organizações religiosas de todo o Brasil e a 29ª igreja em maior quantidade de seguidores em todo o mundo. Um grande volume de negócios gira em torno da Igreja Universal. Eles têm vários tipos de negócios. Eles têm construtoras, empresas de táxi aéreo, agência de turismo, mídia e consultoria. A mídia da Igreja Universal, ela faz campanha própria para ela mesma. Ela faz campanha com estimativa de lucro para atingir o valor que eles mesmos decidirem. Em muitas de nossas reuniões, efetivamente, vemos um quadro assombroso, uma verdadeira mostra do inferno. Se alguém chegar à igreja no momento em que as pessoas estão sendo libertas, poderá até pensar que está em um centro de macumba, e parece mesmo. Bispo Edir Macedo, livro Orixás, Caboclos e Guias, página 108. O próprio Bispo Edir Macedo, ele admite que a IURD parece mesmo um centro de macumba. Ela se assemelha ali a um centro de macumba. Pô, parece mesmo, hein? Quem convive com adeptos dessas seitas, né, dessas modalidades de espiritismo, que é macumba, candomblé e essas seitas espíritas aí, não vai ser difícil ver os pais de santos reclamando da Igreja Universal. Eles têm falado aí que a Igreja Universal e essas igrejas atuais, neopentecostais, estão usando a modalidade das mandingas na macumba. E estão fazendo aquele proselitismo, sabe? Pegando pessoas na macumba e estão levando dentro da igreja. Porque parece a mesma coisa. Você analisando essas igrejas neopentecostais e a macumba, é bem parecido mesmo. As práticas do banho de sal grosso, água ungida, espada de São Jorge ungido, sabonete do descarrego, ervas benzidas para banhos e todas essas mandingas que você tá vendo aí nos canais de televisão mesmo. É por isso que essas igrejas neopentecostais estão crescendo cada vez mais. E alguns centros de macumba ou alguns terreiros de macumba estão perdendo adeptos. Porque essas pessoas que estavam lá no centro de macumba, nos terreiros, estão hoje indo na Igreja Universal. Porque carrega o nome de Deus, né? Igreja Universal do Reino de Deus. Até por volta dos anos 70, a macumba estava crescendo em todo o Brasil. E estava tomando proporções muito grandes mesmo, ganhando vários adeptos. Mas agora, muitas igrejas evangélicas estão copiando o modelo da macumba, desses espiritismos aí, e tem trazido para dentro das igrejas evangélicas. Estão copiando o que a macumba e o candomblé faz dentro das igrejas, intituladas Nome de Deus ali. Cultos como óleo ungido, caneta ungido está cada vez mais normal nessas igrejas neopentecostais. Aí você pega uma caneta lá, você assina qualquer cheque que você quiser, vai e deposita ele. Você pode ter certeza que Deus vai abençoar, né? E vai acontecer um milagre e aquele cheque vai cair com o valor que você assinou. Compre essa caneta que vai dar tudo certo na sua vida. Esse negócio de mexer com dinheiro está atraindo muitas pessoas para as igrejas neopentecostais. E milhares de pessoas estão comprando esses produtos. E muitos desses produtos são caros. Por isso que são vendidos. Porque se não desse retorno financeiro, eles nem seriam vendidos. Para identificar uma seita, é necessário entender um pouco de sua doutrina oficial, né? O que eles fazem dentro daquela igreja. Eu fiz um vídeo rápido, básico, explicando sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você entender como identificar essa seita. O vídeo está na descrição do vídeo, depois você assiste se te interessar. Um dos pontos para identificar uma seita é o sectarismo. Ou seja, no sectarismo, a pessoa defende sua igreja ou a sua seita como a única verdadeira.
Então, quando o nome a pessoa acha que aquela igreja é a única verdadeira, já é um entendimento de sectarismo. E a Igreja Universal é assim. Então, para os sectários, não é a Bíblia que tem a verdade. Não é a Bíblia que contém a verdade. É a sua igreja. E para entender a Bíblia, tem que estar dentro dessa igreja. Isso é sectarismo. Então é mais ou menos assim, ó, entra aqui na minha igreja que aqui você conhece a Bíblia. Em outras igrejas não conhecem a Bíblia, eles estão corrompidos, a Babilônia, né? Eles chamam de Babilônia. Eu vou mostrar agora algumas doutrinas da IURD que não tem comprovação bíblica, não é bíblico, é simplesmente uma doutrina criada por eles. Nos cultos da Universal, quando uma pessoa vai dar o seu testemunho de como Deus mudou sua vida, eles não dizem que Deus mudou a sua vida, eles vão dizer a Igreja Universal mudou a minha vida. Ainda dizem assim, né? Eu sou a Universal. Quem o Senhor era e quem o Senhor é. E quem fez o Senhor ser quem o Senhor é hoje? Eu era um mendigo, bicho. Mendigo mesmo, bispo. A minha mãe me jogou fora no lixo. Eu não fui mendigo por opção. Eu nasci de uma traição. Graças a Deus, aqui no altar, tudo que eu não tinha, que eu chorava querendo, eu achei aqui. Às vezes eu olhando e falo, Cláudio, o que você vai comer hoje? Faz um bife de avestruz, custa R$56 o quilo, bispo. Para quem comia lixo, o restaurante que eu era enxotado, eu chego com ela hoje, o manobrista vai receber o nosso automóvel e puxa a cadeira para a gente sentar. Isso tudo por causa do sacrifício, bispo. De R$1.000, maior sacrifício. Por enquanto, R$125 mil, bispo. De R$1.000 para 120. Por enquanto, que não é nada. A pessoa não diz assim, agora tem salvação eterna, agora eu vou estar do lado de Deus, eu vou estar diante de Deus eternamente, eu tenho alegria agora do Espírito Santo habitando em mim. Eles não vão dizer assim. Nesses testemunhos que você vê na Igreja Universal, eles dizem muitas coisas, mas vai dizer basicamente, a Igreja Universal mudou minha vida. Agora eu alcancei o emprego dos meus sonhos. Eu queria ter só uma chácara para mim morar, mas agora tem 2 ranchos com lancha. E são basicamente esses testemunhos que você vai ver na Igreja Universal. Porque a Igreja Universal mudou financeiramente essas pessoas. E para essas pessoas, a alegria é o dinheiro. Mas é claro, é isso que eles têm pregado mesmo aí, né? Esse mesmo Deus da Universal não é o Deus nosso da Bíblia. Porque o Deus nosso da Bíblia, ele abençoa o trabalhador e dá coisas para o trabalhador. Para pagar a conta do trabalhador, é necessário o trabalhador trabalhar. Ele vai abençoar o trabalhador e vai dar um emprego para ele. Não vai assim, a conta será paga do nada. Você vai assim no cheque, qualquer valor, deposita e sua conta está paga. Deus não é assim. O Deus universal, ele é bem diferente do Deus dos cristãos. Nem todas as pessoas cristãs vão ser ricas, né? Até hoje na janela 1040 há perseguições. Cristãos aí estão passando fome, frio, sede. Na janela 1040 tem pessoas de todos os tipos. Pessoas perseguidas. Então você pode ser um gari, você pode ser um lavador de carro, você pode ser qualquer coisa, um porteiro, mas se você tiver o Senhor Jesus Cristo, você vai ter sim a alegria de Cristo. Essas pessoas salvas em Cristo Jesus vão desfrutar a eternidade ao lado de Deus, felizes eternamente ao lado de Deus, porque nós aspiramos a estar ao lado de Deus. Essa é a alegria de um salvo, não é parte financeira, dinheiro, não. Então nós aspiramos a estar ao lado de Deus, diferente de uma pessoa que não é salva. A pessoa que não é salva, ela não vai estar eternamente ao lado de Deus. E a pessoa, para ser salva, tem que entender isso. Então quem é salvo tem sim a alegria eterna. Então com Cristo você pode ser pedreiro, garçom, pode trabalhar com tudo, qualquer coisa, que você vai ser feliz eternamente ao lado de Deus. Porque Deus te abençoa, Deus está do teu lado, cuidando da tua família. Pode ter certeza, você vai ser uma pessoa bem-aventurada e feliz quando você realmente se torna um cristão. Olha o Lula lá, né? Como é que o Lula tá agora? Cheio de dinheiro, mas cheio de problema na vida, né? Você acha que ele tá feliz uma hora dessa? A felicidade se chama salvação em Cristo Jesus. Porque a felicidade está em Cristo Jesus. Romanos 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Salmos 16, 9. Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. A salvação está em Cristo, não está em uma igreja. Nós nos reunimos nessa igreja para aprender coisas sobre Deus, para estudar a Bíblia. Mas nós somos salvos e felizes se cremos realmente no Senhor Jesus Cristo. A salvação traz alegria, não a igreja traz alegria, nenhum dinheiro traz alegria. E você vai ser o salvo, feliz e justificado se crer apenas em Cristo.
Isso, essas igrejas não têm ensinado. Isso me lembra a história de uma moça que eu conheci no Facebook, num grupo de debate, né? Onde eu aprendo várias coisas sobre várias denominações. E essa moça disse o seguinte: ela ficou um tempo sem ir na Igreja Universal e depois de algum tempo, essa moça encontrou um membro da Igreja Universal. E esse membro perguntou: ô fulana, faz tempo que eu não te vejo, por que você saiu da Igreja Universal? Aí ela disse assim: eu estou servindo o Senhor em outra igreja, estou muito feliz na outra igreja porque eu tenho um trabalho, um ministério na outra igreja. Eu estou muito feliz, eu me sinto bem espiritualmente na outra igreja. Então esse cidadão na Igreja Universal disse para ela o seguinte: eu oro por você para voltar para a Igreja Universal. Então ela disse isso no comentário: pô será que ela não percebeu que eu disse que eu estou feliz, eu estou com comunhão com Deus e eu estou no ministério trabalhando para o Senhor, eu estou servindo ao Senhor em outra igreja? E ela ainda comentou: parece que ele estava surdo, não queria escutar essas coisas que eu estava dizendo, apenas queria que eu voltasse para a Igreja Universal. Então nós vemos claramente que um adepto da Igreja Universal quer que os membros estejam sim dentro da Universal. As outras igrejas é boa mais ou menos. A Igreja Universal é a igreja certa e é a igreja que tem o poder do Espírito Santo dentro dela. Então vemos claramente que isso é uma ideia de sectarismo, é uma ideia de seita, e é a intolerância com outras religiões cristãs. Conversa com os demônios. Uma prática bem comum na IURD é a conversa com demônios. Eles batem papo com os demônios ali. Isso mesmo, eles batem papo com o capeta, com o capiroto, eles conversam mesmo, trocam diálogos com ele. Não somente na IURD, mas nessas outras igrejas que eu tenho citado aí no começo do vídeo, nessas outras igrejas também tem o costume de conversar com o próprio diabo. São as famosas igrejas neopentecostais. Então várias igrejas neopentecostais têm até desafiado o próprio diabo. Pelo menos eles dizem isso. Precisa nem citar, né? A Jânio Duque. Nós sabemos que a nossa autoridade não vem de nós mesmos, mas a nossa autoridade vem de Deus. Salmos 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebi o favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Efésios 6:10. Concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então vemos nesses textos e mais inúmeros textos que nos ensinam que o homem não tem poder algum sobre Satanás. Se há algum poder nesse homem, o poder não é nem no homem, é em Deus. Então, pelo próprio Deus que nós temos algum poder. Então, por esse mesmo poder que Deus nos deu, o diabo não tem força sobre o salvo. Porque hoje nós somos lavados pelo sangue de Cristo. Por isso então que o diabo nem pode fazer nada com a gente, com o salvo. Sim, ele vai ter força com uma pessoa ímpia, mas nós não temos poder, o nosso poder vem de Deus. Então quando o diabo ele vai e olha um salvo, quando ele olha um salvo, ele não está enxergando aquela pessoa, ele está vendo que ela está lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo e que o Espírito Santo habita dentro dele. Nós vemos então que a IURD ela gosta mesmo de espetáculo com o demônio. Vamos ver o que o bispo falou sobre isso. Costumamos mandar os demônios ficarem de joelhos, de castigo, baterem a cabeça, andarem de costa, olharem para a parede e etc. Livro Orixás, Caboclos e Guias, página 48. Olha a maldade com o ser humano que está possuído. Olha a falta de amor, o que eles fazem com essas pessoas que vocês têm até visto na televisão. Eles batem, eles mandam ajoelhar, já vi mandando até cantar alguma música. Isso não é atitude de cristão. O cristão tem que amar seu próximo. Se há uma pessoa ali, há um homem ali, ele não tem que maltratar essa pessoa. Agora nós vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo fez em uma situação até semelhante. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Marcos 1:25. Não, olha o que o Senhor Jesus Cristo fez e o que o Edir Macedo e esse povo da Universal faz. Aí a pessoa humilhada, eles batem nele, empurra a pessoa, manda ajoelhar. Isso passa ainda ao vivo na televisão. Aí no dia seguinte a pessoa vai trabalhar e todo mundo do serviço fica sabendo porque alguém assistiu na televisão, esparrama isso. Sabe? Que falta de amor com o próximo, não é não? O segundo maior mandamento da nova aliança é amar o próximo como a ti mesmo. Se fosse alguém da família dele, será que ele estaria fazendo isso? Se fosse o irmão do pastor, ou se fosse o primo, ou tia, ou mãe, será que ele estaria batendo dessa forma? Empurrando, brincando, dessa forma, se fosse alguém da família dele? E o que nós temos também que levar em conta é que há uma fraude muito grande nessas pessoas que estão endemoniadas, tá? Umas até acreditam que estão com demônio, podem até estar, né? Eles tentando ali tirar o demônio daquela pessoa. Mas tem muita fraude e você vai encontrar no próprio YouTube isso aí. Tem muitos vídeos falando sobre essas fraudes. Eu mesmo conheci uma pessoa que estava no terreiro de Macumba e na sexta-feira chegava lá os membros da IURD, os pastores,
e eles davam R$50 para cada pessoa que fosse lá na Igreja Universal manifestar o diabo. Eles recebiam até adiantado o valor para ir lá na Igreja Universal para que os pastores lá pudessem tirar o demônio daquelas pessoas. E essa mesma pessoa disse que na época, né, ela estava no terreiro de macumba, ela disse que muitos manifestavam diabo nada não, era só disfarçava, fazia de conta que estava com o demônio, tá? Mas não tinha demônio nenhum lá não. Isso que eu estou falando, você vai comprovar em vários vídeos no YouTube. É só você procurar sobre essas fraudes. Mas, se a possibilidade realmente de uma pessoa estar com o diabo, não é dessa forma que tira o diabo, não. Não tem que brincar com o diabo. Tem que simplesmente fazer o que o Senhor Jesus Cristo fez. Repreendeu o diabo e mandou ele sair daquele corpo. Rapaz, mas aí a pessoa vai lá, faz aquela voz grossa lá, né? Aí ela fica com medo mesmo. A pessoa acha que é tal diabo que tá lá, né? Ó, olha aí o espírito maligno de Darth Verde nessa moça e olha o que ele está falando sobre Valdomiro Santiago. Assiste o vídeo aí pra você ver. Vê se isso aí não é combinado. Tá sozinho. Preste atenção, pessoal. Se tem alguém aqui que duvida, que acha que a gente esteja blefando e tem coragem de assumir a dúvida, porque muita gente duvida, mas não tem coragem para assumi-la. Com o pulso aqui, ó, com um band-aid aqui no pulso, ó, que ela acabou, ela tentou se matar, não sei se foi ontem, não sei quando é que foi. Tá aqui, ó. Ela tentou se matar. Quero ver. Serva do meu servo. Serva do meu servo. O espírito principal, o mais forte, o mais valente, manifesta aqui agora, já, rápido, amarrado. Já! Mais forte, isso. Vamos. O mais valente, vamos. O principal. Vamos. Esteja na casa dela, na família dela. E o mais forte, já! Vem aqui, já! Manifesta agora o chefe. Isso. Quem é você? Lucifer. Como é? Lucifer. O que você está fazendo no corpo dela? Desgraçado. Eu? Quer dizer? Da porção. Mesmo sendo obreira. É? Nunca deixou de ter ódio de você. De mim? Nunca. É? Teu rosto, teu sorriso, tudo incomoda. Incomoda? Depois, ela vai ser obreira lá do meu servo. Que servo? Valdomiro. Foi servo de... Que coisa, hein? Nós não ficamos conversando, batendo papo com o demônio. Nós só expulsamos. Se for pra gente expulsar o demônio, é simplesmente fazer como Cristo fez. Em nome de Jesus, sair desse corpo. Ponto final, não tem mais o que ficar falando. Cristo tem toda a autoridade. Não é um homem que tem autoridade. Quando o diabo olha aquele homem salvo, expulsando ele está vendo Cristo. Não está vendo a figura do homem, porque o homem não tem poder. Se você vê esses programas aí, normalmente eles colocam ali uma música macabra e ficam chamando os Exus, os diabos, né? Fica todo aquele clima lá de filme de terror. E ficam chamando os Exus, os diabos, para dentro da igreja. Mas quando a igreja está reunida, é em nome de Jesus Cristo. Quem que tem que ser manifestado dentro da igreja é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, não é demônios. A gente não chama demônios para dentro da igreja, a gente chama o Espírito Santo, Jesus Cristo, o poder de Deus dentro da igreja, não o diabo. No momento do culto, somente o Senhor Jesus Cristo deve ser o centro das atenções, não o diabo. Não tem que ficar conversando com o diabo, batendo papo. A igreja ali local, onde as pessoas estão reunindo, se torna um lugar santo, um lugar de Deus, não do diabo. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmos. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Salmos 16:4. A Bíblia nem menciona o nome do diabo, porque ele não é importante. O foco é Cristo, ele sim é importante. Por isso que o nome do diabo nem é mencionado na Bíblia. E olha o que o Edir Macedo disse. Ao fazermos orações em favor daqueles que nos procuram, ordenamos que as entidades malignas abandonem seus esconderijos e venham até o lugar onde estamos. Em obediência à ordem, imediatamente se manifestam. Por que há necessidade de se fazer isso? Para expulsá-los, conversamos com eles e lhes damos ordens. Livro Orixás, Caboclos e Guias, edição 2001, páginas 43, 48 e 109.
A Bíblia ensina uma coisa totalmente diferente do que o Edir Macedo tem ensinado. Eles não conhecem a verdade em Cristo. Porque o que a Bíblia ensina em João 8? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Qual a necessidade de chamar demônio para libertar, se nós temos Cristo como nosso Salvador e nosso libertador? Então para que chama demônio para libertar, se nós temos Cristo? Então nós entendemos que na IURD, na Igreja Universal, falta luz das Escrituras. Eles não conhecem a Bíblia. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E nós entendemos que lá não tem nem o Espírito Santo. Porque eles não conhecem as Escrituras. Capítulo: Possessão de crentes. Este capítulo não existiria se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas como se fossem macumbeiras ao receberem a oração da fé. Livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, páginas 101 e 104. Bom, nesse capítulo aqui de crentes endemoniados, ele acaba com todas as igrejas evangélicas. E ele ainda vai na contramão da Bíblia, porque a Bíblia ensina que o cristão é o templo do Espírito Santo. E o diabo não pode habitar no mesmo templo do Espírito Santo. Tá faltando Bíblia, né? Tá faltando Bíblia, tá faltando ler, estudar a Bíblia, né? Esse é o problema de estar dentro de uma seita. Não lê Bíblia e aprende só o que tá ali dentro. O que o pastor falar, você acredita e você acha que aquilo é verdade. 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não há condição alguma de um demônio habitar, morar dentro de uma pessoa salva. Não tem jeito. Se realmente a pessoa é salva, o demônio não habita dentro dela. E outra, hein? O Edir Macedo não cita nenhum argumento teológico, nenhuma referência bíblica, nenhum texto para comprovar que essa doutrina é verdadeira. Ele simplesmente fala. E os fiéis têm acreditado nisso. Meu filho, não acredita em tudo que o pastor tem falado. Vai conferir na Bíblia se realmente ali tem a verdade. Tô parecendo que o povo da CCB tá acreditando em tudo que o pastor tá falando. Confiança em amuletos. Ó, o Edir Macedo, ele tem condenado os macumbeiros porque eles usam coisas, objetos para fazer mandinga, sabe? Ele fica usando aqueles objetos. Mas vamos ver o que o Edir Macedo fala sobre isso. O diabo, confundindo as pessoas, age com misticismo em rituais e com as oferendas que exige. Costuma usar o número 7, usado por Deus na Bíblia. 7 charutos, 7 galinhas, e pede trabalhos em 7 encruzilhadas durante 7 dias. Usam flores, cachaça, animais, velas, alimentos. Livro Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Edir Macedo, Editora Universal, página 93. Procura no Google. Google é o melhor amigo. Aqui, o Edir Macedo, então, ele critica a macumba porque eles usam objetos em cultos, né? Objetos pagãos, coisas, né? Que eles usam em cultos, em celebrações da macumba, no terreiro, no candomblé, essas coisas aí. Mas o que a Universal faz? Faz campanha da dívida, faz campanha dos 7 dias, faz campanha do sal grosso, faz campanha do descarrego. E todas essas campanhas que a IURD tem feito, tudo isso tem objetos para essas campanhas. Não é simplesmente chegar lá e ter a campanha, não. Tem que comprar alguns objetos. E os objetos são caros, hein? Vocês nunca escutou falar em água ou óleo de Israel, que vem de Israel? A pessoa paga uma fortuna nessa água, nesse óleo. É porque é de Israel, né? Tem poder. A água de Israel deve ser bem melhor que a nossa, né? Pelo jeito. São os mesmos objetos que ele tem condenado no seu livro. Inclusive até caneta ungida foi vendido já na Igreja Universal. Ou seja, Edir Macedo, então, é um hipócrita. Porque ele tem falado coisas da macumba que ele mesmo tem feito. Porque a Igreja Universal e a macumba são parecidíssimos. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Ou seja, Edir Macedo, então, ele tem acrescentado um monte de coisa que não tem nas escrituras. Todas essas coisas aí, essas doutrinas que temos falado aqui, inúmeras outras que não colocamos no roteiro deste vídeo, mas isso tudo é coisa acrescentada que não tem nas escrituras, na palavra de Deus. E outra, cadê as referências bíblicas para comprovar que essa doutrina é verdadeira? Se você ler esses livros, você vai perceber que ele usa pouquíssimas referências e textos bíblicos. E os que usam, está totalmente fora do contexto. Quebra de maldição hereditária. Ó, na IURD faz campanhas especiais para quebra de maldição hereditária. Brincadeira? Mas a Bíblia diz que existe isso? Existe uma quebra de maldição hereditária? Ou seja, o meu filho, ele tem alguma coisa por culpa minha? Né? Ou algum pagão aí que
e é pecador, o filho dele tem alguma coisa nele por causa do pai? Será que isso existe na Bíblia? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. João 9:1-3. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele obras de Deus. Então vemos aqui uma doutrina totalmente antibíblica. Não tem base nenhuma na Bíblia para essa doutrina, porque não existe maldição hereditária. Essa dúvida que os discípulos tinham na época de Cristo, eles tiveram essa dúvida, já foi esclarecido pelo próprio Senhor Jesus Cristo nessa referência que eu acabei de mostrar. Agora, já que Edir Macedo tem muitos vídeos dele no YouTube, vamos apreciar mais um vídeo do Edir Macedo. Exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibidas a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edir Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você tem que chegar a esse povo. Ó, pessoal, você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai mandar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Entendeu como é que é? Agora, é isso aí. Onde está abrindo assim? É, porque aí o povo vê coragem em você. O povo tem que ter confiança. O povo tem que ter confiança. Se você mostrar aquele xoxo, né? Aquela maneira xoxa, o povo não vai confiar em você para orar. Tem que ser o super-herói do povo. Exatamente, você tem que ser o super-herói. Ó, pessoal, nós vamos fazer isso aqui, é o grande desafio. O valente, o macho. Agora, eu fiz isso. Eu peguei a Bíblia. Ó, Deus, ouça essa palavra, então joga-nos fora aí. Acaba a Bíblia. Lá mesmo, peguei a Bíblia assim. Nos Estados Unidos, no chão, assim, na televisão também. Esse vídeo foi gravado por um ex-pastor de Edir Macedo e passou até no Fantástico esse vídeo. Aqui Edir Macedo ele zomba do cajado de Moisés, zomba dos fiéis, né, da ignorância dos fiéis. Ó, paga 10 mil aí que você vai ter o cajado de Moisés, hein? Você tem todo o poder de Moisés, tá? Edir Macedo ele tem zombado mesmo da palavra de Deus e do próprio Deus. Isso que ele falou não é somente uma heresia, mas sim uma super heresia, é o ápice de heresia. Esse vídeo circula na internet por mais de 20 anos. Até hoje esse vídeo circula na internet, virou domínio público. Todo mundo pode assistir esse vídeo quando quiser. Tem vários canais do YouTube que reproduziram esse vídeo. Mas o interessante é que até hoje o Edir Macedo ele consegue chamar a atenção de pessoas e levar para a IURD. A Igreja Universal, os membros que estão lá, muitos já assistiram esse vídeo. Mas assim mesmo, acreditem em Edir Macedo. Então eu faço uma pergunta para vocês, eu quero que vocês até respondam no comentário. O que leva uma pessoa a buscar a Deus na Igreja Universal a assistir esse vídeo Edir Macedo zombando dessas pessoas? Ele está zombando das pessoas. E o que faz essas pessoas ainda continuarem na Igreja Universal? Me ajuda a entender um pouco sobre isso. Pô, esse homem aí é um falso profeta. É um falso profeta. E você vai ver nos comentários aí um monte de gente defendendo ele, falando mal da gente. Ah, não julgueis para não ser julgado, sabe? Aquelas conversas que você já está acostumado, né? Pode ver nos comentários aí. Logo, logo vai surgir um monte de gente aí defendendo ele. Rebatismo. Ó, na Igreja Universal tem um costume de se rebatizar a pessoa várias vezes. Quantas vezes ela quiser, independente se ela veio de outra religião ou não, eles rebatizam a pessoa. Se a pessoa ela ficou um tempinho sem ir na igreja, faltou, deu um problema e tudo mais, ela acha que ela tá fraca na fé e ela quiser batizar, vai lá e batiza. Normal, tem problema nenhum. A Igreja Universal não tem problema com batismo. Pode batizar 30 vezes, 50 vezes, que não tem problema com isso. Mas e na Bíblia? O que a Bíblia ensina a respeito de batismo? É um batismo? É vários batismos? Quantos batismos são, se nós formos verificar na Bíblia? Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios, capítulo 4. Então nós vemos aqui nessa passagem que um salvo verdadeiro tem apenas um batismo verdadeiro. Pode até ser que a pessoa batizou uma vez, mas não tinha crido na Bíblia, ela entendeu isso e ela batizou. Se ela realmente for salva, ela batiza apenas uma vez. Uma vez só o batismo é válido. Se essa pessoa sente a necessidade de batizar várias e várias vezes, provavelmente essa pessoa nunca foi salva. Então na Igreja Universal, essas pessoas que batizam várias vezes, elas não são salvas.
Mas está incrível o que eles estão fazendo hoje com os batismos. O batismo hoje não tá virando nada, sabe? Não tem sentido algum mais. Até batismo em toboágua já se tem feito em muitas igrejas, né? Bola de neve. Até na Igreja Universal já fez essa modalidade nova de batismo. Dá uma olhadinha para você ver. Sou a favor do aborto. Edir Macedo, sem problema algum, ele diz claramente, em alto e em bom som, que é a favor do aborto sim. Vou perguntar qualquer hora pra ele, que vai falar, não, eu sou a favor do aborto, pode abortar, sem problema algum. Sou a favor do direito de escolha da mulher. Sou a favor do aborto sim. Eu adoro falar de aborto, quer dizer, planejamento familiar. Adoro falar sobre aborto, planejamento familiar. Não é para contrariar a Igreja Católica, mas para ajudar as pessoas. Para levar as pessoas a uma vida de melhor qualidade. Os pobres é que têm filhos. Quem tem dinheiro, quem tem condição social, tem 1, 2 filhos. Quando no máximo 3 filhos. Essa é a média geral. Não é verdade? Edir Macedo então vai dizer nesse vídeo que o aborto resolveria muitos problemas de superpopulação e fome no mundo. E se pudesse abortar, então resolveria o problema no mundo. Olha o equívoco dele. Sair abortando um monte de mulher não vai resolver o problema de superpopulação e de fome no mundo. Primeiramente, precisa até de se evitar a gravidez, né? E outra, tem muito assunto para manga. Tem uns prós, tem uns contras. Tem muito assunto para se discutir. Mas somente abortar não vai resolver esse problema. O fato é, um bispo nunca poderia falar umas coisas dessas sem pelo menos uma base bíblica. Se tivesse na Bíblia, ele até poderia falar sobre esse assunto. Ah, mas você não acha que ele arrumou um argumento teológico para isso não, né? Que adianta um homem viver muitos anos e ter 100 filhos se não aproveitar as coisas boas da vida e não tiver um sepultamento decente? Eu digo que uma criança que nasce morta tem mais sorte do que ele. Eclesiastes 6:3. O Bispo Macedo, ele vai se utilizar então desse texto, mas esse texto está fora do contexto. Não é isso que o texto está querendo dizer, não. Porque, primeiramente, esse texto é um texto poético. Não se pode levar esse texto literalmente e nem fazer doutrinas sobre esses textos de Eclesiastes, por exemplo. O texto diz de um homem que vive a sua vida inteira sem nada produtivo, não produziu nada dessa vida. Então seria melhor que esse homem então nem nascesse. É só isso que o texto está dizendo. Era melhor então que ele fosse abortado, né? Do que levar essa vida. Então faz essa adaptação para essa doutrina que ele acredita que existe. E não tem nenhum outro texto para apoiar esse, viu? Não há nenhuma base para apoiar o aborto em relação a esse texto. É uma análise totalmente equivocada do bispo. Nesse texto não diz isso. Na realidade, na Bíblia diz, não matarás. Escândalos de Edir Macedo e a Igreja Universal. O Edir Macedo e a Igreja Universal tem muitos escândalos rolando na mídia aí faz muitos anos. Dá uma olhadinha, só alguns aí pra você ver. Boa noite. Boa noite. O juiz Glaucio de Araújo, da 9ª Vara Criminal de São Paulo, abriu ação criminal contra o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas ligadas a ele por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Promotores de São Paulo acusam o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, e mais 9 pessoas de enriquecimento pessoal às custas da instituição religiosa. A Justiça abriu processo por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro contra o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e mais 9 pessoas. O Ministério Público de São Paulo acusa o grupo de desviar o dinheiro doado pelos fiéis. Segundo a denúncia da promotoria, Edir Macedo e os outros acusados desviaram dinheiro de doações de fiéis e se aproveitaram da isenção de impostos oferecida a igrejas de qualquer culto, determinada pela Constituição. A quadrilha era liderada pelo denunciado Edir Macedo, que comandava de fato todas as ações praticadas pela organização. Abaixo dele estão Orilton Gonçalves, hoje vice-presidente da TV Record; João Batista Ramos da Silva, integrante da igreja e ex-deputado federal; Jerônimo Alves Ferreira, presidente do Grupo Record no Rio Grande do Sul;
Alba Maria da Costa, diretora de finanças da Rede Record, e outros diretores e ex-diretores de empresas ligadas ao Grupo Universal: Oswaldo Ciorilli, Edilson da Conceição Gonzalez, Veríssimo de Jesus, João Luiz Dutra Leite e Maurício Albuquerque Silva, todos denunciados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Uma polêmica envolve 2 dos jornais de maior circulação do país e os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus. Mais de 50 membros da Universal recorreram à justiça porque se sentiram ofendidos. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Dá uma olhada para vocês verem o tanto que a Igreja Universal e o Edir Macedo causa confusão e escândalo nesse Brasil. Faz muitos anos que a mídia tem anunciado vários escândalos de Edir Macedo. Mas olha o que a Bíblia diz sobre isso. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. 1 Timóteo 3, 2, 4. Bom, eu tô chegando ao fim desse vídeo, aí surge aquela pergunta: mas os milagres na Igreja Universal, as profecias, as coisas tão boas que eles têm feito ali na Igreja Universal, e aí, como é que explica essas coisas? É uma igreja de Deus? Então agora nós vamos ver na Bíblia se realmente todas essas pessoas, essas igrejas, se realmente todas são sim servos do Senhor. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 20, 23. Bom, meus amigos, eu falei resumidamente aqui o que é a Igreja Universal do Reino de Deus. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, coloque nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente deve ter gostado. Então eu peço, inscreva no nosso canal, dê um like nesse vídeo se você gostou e compartilhe nas suas redes sociais. É muito importante, de repente tem alguém na sua família que está dentro dessa seita. É importante ela saber sobre essas coisas que falamos aqui nesse vídeo. Então eu vou ficando aqui mesmo, eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Até mais!